Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o PH Trader aqui do Manual da Bolsa. Vamos aqui para mais uma análise do nosso fechamento do mercado aqui no dia 27 de maio e vamos também fazer aqui nesse mesmo vídeo os nossos estudos para o nosso dia 28 de maio. Antes de mais nada, se você não é inscrito aqui no canal, vou pedir para que você se inscreva, ative o sininho de notificações também aqui do YouTube para não estar perdendo nenhuma novidade, para que todas as novidades que são postadas aqui no canal você esteja recebendo sempre em primeira mão, beleza? Se você quer aperfeiçoar cada vez mais suas estratégias, suas técnicas, aqui na descrição do vídeo vai ter os nossos grupos, que é o grupo do Telegram, tanto de estudos como de materiais. É muito importante que você entre lá e participe dos dois, certo? Se você tem dúvidas, dentro desse nosso grupo já tem mais de 250 traders lá, que sempre está se auxiliando no caso de dúvidas, certo? E eu também vou estar lá dentro. E dentro do possível eu vou auxiliando vocês lá também, beleza? Nas dúvidas. Caso tenha alguma dúvida, alguma particularidade, pode estar me chamando no privado também dentro do grupo do Telegram, que eu vou respondendo a todo mundo que me chama no privado, beleza? Então eu vou ficar à disposição lá para vocês. Aqui na descrição do vídeo também vai ter alguns vídeos que já foram gravados aqui no YouTube também, relacionado a estudos, padrões de candlestick. Então, se você tem curiosidade em saber cada vez mais sobre as técnicas que eu utilizo para poder estar operando aqui na Bolsa de Valores, é só você estar entrando aqui na descrição do vídeo e acessando esses links, ou até mesmo entrando aqui diretamente no canal e assistindo a todos os vídeos aqui do canal, beleza? Então vamos aqui para o nosso estudo da análise de fechamento de mercado. Pessoal, então o que a gente teve hoje aqui, ó? Só voltar aqui um pouco mais antes, para a gente poder verificar a questão das nossas marcações de suporte e resistência que a gente sempre faz, beleza? Então a gente tem nossa máxima do dia anterior, mínima, 50% da movimentação, 25% e 75% da movimentação, como a gente sempre risca, beleza? Aí nisso, a gente teve uma réplica aqui também da linha de 75% aqui em relação à nossa máxima aqui do dia anterior, beleza? Então eu só vim aqui, fiz a réplica de acordo com os nossos estudos das linhas de suporte e resistência que eu utilizo para poder estar arriscando aqui no mercado, certo? Que o mercado respeita muito bem essas linhas, quem já está dentro do grupo, quem já acompanha aqui o canal, já sabe quais são as nossas métricas para poder estar riscando essas linhas, beleza? Se você não sabe ainda como faz para poder riscar, aqui na descrição do vídeo eu vou estar deixando o link relacionado a como que a gente faz para poder estar riscando essas nossas linhas de suporte e resistência, assim como linhas de tendência de alta e linhas de tendência de baixo também, tanto a longa como a curta, beleza? Então, pessoal, o que a gente teve aqui, ó, no momento da abertura de mercado? Deixa eu dar um zoom aqui no gráfico, que acredito que vai ficar um pouco melhor para a gente fazer esse acompanhamento. Teve uma dúvida que o pessoal teve lá no grupo hoje, que eu vou estar esclarecendo aqui em relação a gatilhos, pontos de entrada, pontos de saída. Eu vou tentar abordar aqui hoje um pouco mais sobre isso também, visto que na dinâmica do preço de hoje, do dia 27 de maio, teve muitos pontos de gatilho que o gráfico deixou. Pessoal, o que seriam os pontos de gatilho? Os pontos de gatilho nada mais do que são as nossas zonas de proteção de preço, essas mais longas que o preço deixa, ó, certo? Essas nossas zonas de proteção de preço são nossas zonas de gatilho, e também eu utilizo muito a questão dos dojis, certo? Ó, os dojis que o mercado deixa pra gente. Ó, tem vários dojis que ele deixa pra gente. Isso eu utilizo como sendo pontos de gatilho para poder dar entrada na operação e delimitar onde que vai ser minha entrada ou saída do mercado. Como eu já expliquei lá no vídeo tanto de doji, caso vocês não tenham visto o vídeo de doji, eu explico qual que é a dinâmica de preço, ponto de entrada, ponto de saída. Eu utilizo aquele padrão. Se você não viu ainda, eu vou pedir para que você entre aqui no canal também e pegue lá o vídeo relacionado a doji, a candle gatilho também, que eu explico lá como que a gente faz para poder dar as nossas entradas nas operações. E todos os dias que eu faço análise de mercado também, eu vou colocando aqui para vocês como que a gente se movimenta de acordo com o preço. Obviamente, aqui a gente faz uma análise com o gráfico parado. Eu não posso abrir uma sala para poder ficar dando call para vocês, porque eu já deixo claro para o pessoal que eu não sou analista. Só os analistas podem ficar dando call, e isso daí é declarado como crime. Obviamente a gente pode fazer uma análise, abrir de repente uma sala para fazer uma análise, uma perspectiva de mercado, mas não dá call em tempo real ali dos pontos de entrada e de saída, certo? Ali basicamente você só vai utilizar a estratégia que já é aplicada aqui no canal, beleza? Então, pessoal, como que a gente faz para poder estar operando nesses nossos pequenos gatilhos? A gente teve aqui, ó,
Eu vou explicar aqui um pouco mais sobre os candles gatilho de novo, porque como teve essa dúvida, eu acredito que possa ser que de repente o vídeo tenha ficado incompleto, ou de repente faltou alguma coisa para poder determinar lá, para que vocês entendessem melhor como que funciona essa questão desses candles, certo? Então o que a gente tem que fazer a nossa análise? É basicamente da seguinte forma. A gente tem os nossos pontos aqui, ó, por exemplo, aqui a gente tem a formação de um martelo, certo? Ele não deu exatamente aqui no nível de suporte, mas a gente tem a formação de martelo entre os nossos níveis de suporte e resistência. Então, pessoal, o que a gente faz? A gente fatia aqui, ó, certo? Fatia aqui o nosso mercado, ó. Você fatiou aqui, se o preço ele teve um fechamento desse candle nesse nível, a gente já posiciona aqui nossa ordem de venda descolado do preço, certo? E nosso take profit, que é o nosso ganho, vai estar aqui, ó, próximo a essa nossa movimentação aqui do preço, certo? Um outro ponto de entrada que eu vejo como sendo também muito importante para a gente sempre estar fazendo a nossa análise seria justamente nessa segunda parte aqui do candle, certo? Se vocês observarem aqui, a gente está aplicando Fibonacci, 50% da movimentação do preço, em uma zona de proteção de preço. E isso funciona muito bem quando a gente vai fazer as nossas análises, tanto no martelo como no doji, que são os nossos principais candles gatilhos que a gente utiliza para poder estar operando, certo? Se o preço tivesse descido aqui, ó, e descido aqui com a nossa ordem, aqui seria a nossa entrada da operação, aqui seria o nosso fechamento da operação, e aqui estaria o nosso stop loss, certo? Nosso stop loss estaria posicionado aqui, ó, bem curto mesmo, e a relação de ganho para o nosso stop loss, ele estaria aqui, quem gosta de utilizar esses parâmetros, estaria ali de 2 para 1, certo? 2 de ganho para 1 de perca, beleza? Então, por exemplo, se a gente tem 50 pontos entre o nosso ponto de entrada e o nosso ponto de stop gain, então nosso stop loss a gente teria colocado em média aí de 25, então seria uma operação que a gente chama normalmente aí no mercado de uma operação 2 para 1, beleza? Mas eu não utilizo esses parâmetros, eu utilizo realmente como que a dinâmica do mercado está apresentando as variações de preço, e aí sim eu tenho as minhas tomadas de decisão, beleza? Aqui é a mesma coisa, pessoal, ó, ele veio aqui, fez mais uma formação aqui do que a gente chama de um martelo aí no meio do caminho aqui da nossa operação, certo? Então a gente poderia ter fatiado aqui também, e se o mercado, depois do nível de fechamento, tivesse descido aqui, ó, e passado por essa região, eu teria uma ordem de venda nesse nível, descolado, certo? Do nosso ponto de abertura, e a nossa saída um pouco acima do nível de 50% da movimentação. Então é dessa forma que a gente posiciona as nossas entradas e saídas no mercado. Nosso stop loss estaria aqui, ó, certo? Aqui a gente teria um stop loss um pouco maior do que um stop gain. Por que faço isso? Pela questão de dinâmica do preço mesmo, beleza? Não necessariamente eu sempre vou estar utilizando o stop gain maior do que o stop loss. Obviamente, muita gente fala que precisa, que não sei o quê. Enfim, essa é a nossa estratégia, é dessa forma que eu utilizo. E tem certos pontos do mercado que compensa arriscar sim nesse tipo de movimentação. Por que a gente faria uma operação de venda nesse candle? Se você observar, a gente está numa tendência de baixa, certo? E a gente só ia operar nessa próxima abertura aqui do mercado. E numa tendência de baixa, pessoal, a gente geralmente faz operação a favor da tendência. A gente está numa tendência de baixa, o que a gente vai pensar? Em venda. Então o que a gente vai fazer aqui nesse nosso candle gatilho que ele deixou formado aqui? A gente vai pensar em venda, certo? Então a gente não está indo contra o fluxo, contra a tendência principal que o mercado está indicando para a gente. Obviamente que muita gente fala, quando você vê a formação de um martelo invertido próximo ao nível de suporte ou resistência, a gente tem que sempre operar no ponto de rompimento dele, certo? Só que aqui, se vocês observarem, ele está entre a movimentação de suporte e entre a movimentação de resistência. Então, o que eu faço? Eu pego a nossa movimentação aqui da zona de proteção de preço e faço as minhas operações baseado nessas métricas, certo? E com essas métricas que é, na verdade, a aplicação da Fibonacci. Nada mais é do que pegar a Fibonacci e aplicar para a nossa zona de proteção de preço, que a gente chama ele de candle gatilho. E isso que é o nosso candle gatilho. Eu espero que esse vídeo realmente esteja fazendo a diferença para você. E se está fazendo diferença para você, eu vou pedir para que você já curta ele, certo? Que aqui eu já vou passar mais uns mindsets, questões de dicas aqui de análise técnica para a gente conseguir aprofundar cada vez mais o nosso conhecimento, beleza? E aqui, pessoal, o que a gente teve? Ó? A gente teve a formação aqui também de um candle gatilho de um doji, certo? O doji, ele deu aqui, ó, tanto rompendo para cima como rompendo entre o meio da movimentação da nossa linha ali, ou do suporte da resistência, depende do nível
que ele está aqui. Como ele está aqui no nível de baixo, ele está no nível de resistência aqui, certo? Ele seria um nível de resistência aqui rompido, beleza? Então, se a gente está nesse nível de intermédio entre o suporte e entre a resistência, a gente tem que ficar atento com o preço, certo? Sobre qual tipo de movimentação que a gente vai fazer aqui. Porque se vocês observarem o contexto de mercado, ele deixou um candle gatilho para a gente aqui, deixou mais um candle gatilho para a gente aqui. Se vocês observarem, a gente não consegue riscar uma linha de tendência aqui, ó. Então a gente consegue riscar aquela linha lá, e aqui a gente também não consegue estar riscando uma linha de tendência para cima. Então o preço está indicando o quê? Uma certa lateralização. Então o que a gente vai fazer uma análise aqui no meio da movimentação de preço? Geralmente, pessoal, vou passar mais algumas dicas um pouco mais aprofundadas para vocês. Quando ele dá no meio da movimentação ou de suporte ou de resistência, a gente tem que ficar atento a esses parâmetros. Por quê? Porque geralmente ou o preço vai estar um pouco lateralizado, indicando zonas aqui, ó, onde ele ficou, tendeu a ficar enroscado aqui, ó, ele tendeu a ficar enroscado, ele retornou para o nosso alvo aqui de novo, certo? O nosso alvo em relação à movimentação do dia anterior. Então o preço sempre tende a ficar caminhando dessa forma, tá, pessoal? Ó, ele sai de um nível, de um quero gatilho, buscou um nível de máxima, sai do nível de máxima, buscou o nosso ponto de nível de candles gatilhos aqui, ó, que ele deixou pra gente. A gente tinha um nível de suporte aqui que seria 50% da movimentação do dia anterior. Então a gente tem parâmetros muito bem definidos para a gente poder estar operando, certo? E baseado nesses candles gatilhos que a gente dá entradas mais precisas nas nossas operações. A gente só precisa tentar unir essa questão do candle gatilho onde ele está sendo formado. Se ele está sendo formado no nível de suporte, se ele está sendo formado no nível de resistência, se ele está sendo formado entre o nível de suporte e resistência, que nem eu falei aqui da questão do doji, certo? Ou se ele está formando no meio do caminho, que foi a questão desse martelo aqui, desse martelo inicial, o segundo candle aqui no gráfico de 5 minutos do mini índice. Beleza? Então a gente está aqui no nosso mini índice gráfico de 5 minutos. Então esse candle aqui que foi formado, o segundo candle depois da abertura aqui do mini índice, ele formou basicamente um martelo ali no meio da movimentação, entre o suporte e resistência. E daí, baseado nesse parâmetro, a gente a gente desenvolve as técnicas para poder estar operando quando ele faz esse tipo de formação aqui pra gente, beleza? Isso são algumas técnicas um pouco mais avançadas, tá, pessoal? Que eu vou utilizando aqui para poder estar fazendo análise de mercado, acompanhamento de mercado, tá operando e tirando dinheiro do mercado, beleza? Então, pessoal, depois disso, ó, a gente tem aqui também, ó, mais um doji no meio de uma movimentação. Se vocês observarem aqui, ó, não tem linha, certo? Para a gente poder traçar. Ó. Então tá aqui. Aqui a gente tem alguma linha para a gente poder traçar em relação à mínima? Não, então fica atento para uma possível lateralização de preço, que foi o que ele deixou aqui para a gente, ó, certo? Por isso que ele indicou esse nosso doji aqui no meio de uma movimentação. Então a gente fica atento o quê? A uma possível lateralização que o preço está fazendo, certo? Então é dessa forma que a gente tenta definir um pouco se o preço está lateralizando ou não, beleza? Quando a gente está numa tendência, a gente sempre fica atento daí a possíveis formações aqui também, certo? Ó, ele veio rompendo, indicando uma possível tentativa de reversão aqui, até que ele buscou não exatamente o nível ali, mas ele veio aqui já indicando mais ou menos o nível aqui de suporte, testando aqui e tendeu a continuar a nossa movimentação de alta. Ponto de rompimento, pensa em fazer compra para seguir com a movimentação do preço. Isso daqui foi somente um teste, fez o teste aqui e continuou a nossa movimentação subindo aqui. Depois que subiu e rompeu a nossa máxima do dia anterior, ele tendeu a ficar bem lateralizado aqui, certo? Ele fez o teste aqui, ele sempre sai de um nível, tá, pessoal? Ele sempre sai de um nível e tende a buscar o outro. Ó, buscou outro nível, beleza. Aqui a gente traça as nossas métricas para poder ir operando, vai verificando se ele indica alguns pontos de entrada para a gente poder estar se movimentando entre o preço. Não precisa sair clicando no mercado inteiro, certo? E mais um conselho que eu dou para vocês, pessoal, bateu a meta, fecha a plataforma, sai da conta real, beleza? Porque senão, infelizmente, você vai devolver, vai ficar batendo cabeça aqui no mercado e não vai conseguir ser lucrativo, certo? E o nosso objetivo aqui o meu objetivo aqui é passar o conhecimento para vocês para que vocês sejam lucrativos nesse mercado. Então, pessoal, bateu meta, vai para o simulador, vai estudar, vai fazer outra coisa, ou não vai mais operar durante o dia, mas bateu a meta, fecha a plataforma e aquela é a sua meta do dia. Dia seguinte, vai lá, repete. No outro dia, vai lá, repete de novo. Porque se você bate sua meta e você quer continuar operando por teimosia, não sei. Obviamente, eu já fui iniciante, eu também fiz isso. Então, esse é um conselho que eu vou dando aqui para vocês no mercado, certo? Se bateu a meta, fecha a plataforma, vai fazer outra coisa, vai fazer uma atividade física, aproveita o
o período de quarentena aí para que a grande maioria das pessoas, digamos, aí está em casa, certo? Então vamos bater meta, fechar o computador e fazer qualquer outra coisa, beleza? Para não estar devolvendo dinheiro aqui para o mercado. Pessoal, em relação à nossa movimentação do preço aqui, no nosso treinamento que está sendo gravado, vai ter todas essas métricas, certo? Em relação à operação, à movimentação de preço, a gente vai fazer análise tanto com o gráfico parado como o gráfico em movimentação. Então a gente vai fazer uma análise bem aprofundada para que você entenda realmente cada conceito do que eu explico aqui no YouTube para vocês, certo? Então lá a gente vai ter uma análise bem mais aprofundada do que a gente está tendo aqui. Obviamente, aqui já é conteúdo suficiente para que você se torne um trader consistente no mercado. Aqui já tem conhecimento suficiente para você conseguir caminhar sozinho. Mas quem quer avançar e progredir cada vez mais com as técnicas, nesse nosso treinamento completo, vai ter todas essas dicas de mindset e operacional que eu vou estar passando para vocês, beleza? Então, pessoal, eu vou apagar aqui as linhas agora para a gente poder estar traçando as nossas linhas de suporte e resistência aqui e verificando as nossas métricas de operação pensando para o nosso dia 28 de maio, beleza? Então, se esse vídeo está fazendo diferença para você, eu vou pedir para que você curta o vídeo, porque você curtindo o vídeo, você ajuda o canal a ser... o YouTube, né, as programações deles aí, entende que é um conteúdo relevante e eles começam a exibir para cada vez mais pessoas. Então, se esse vídeo está fazendo diferença para você, eu vou pedir para que você curta, para que o YouTube indique para mais pessoas e que faça diferença para muito mais gente que acompanha, certo? E quer aprender mais sobre a Bolsa de Valores, como que ela funciona, a questão da movimentação, ou de repente tem pessoas que estão em outros canais e não estão conseguindo adquirir consistência, aí que vem aqui para o canal para a gente realmente desmistificar toda a questão de operacional aqui, beleza? E também, se você não se inscreveu no canal e você está chegando agora, eu vou pedir para que você se inscreva, ative o sininho de notificações e também participe do nosso grupo do Telegram, que aqui na descrição do vídeo tem o link do grupo do Telegram. São dois grupos, tá, pessoal? O grupo de materiais, que é só focado em material mesmo, para ficar mais fácil, para de repente você quer fazer alguma pesquisa de conteúdo aqui nosso do canal, vai ter vários materiais lá separados para que você consiga progredir cada vez mais no seu conhecimento, beleza? E o nosso grupo de discussão que está aberto lá para conversas, para a gente poder discutir com outros traders sobre as nossas análises de mercado, sobre o que o mercado em si está fazendo, plataforma, de repente você tem alguma dúvida relacionada a algumas corretoras específicas. Obviamente eu não tenho todas as respostas, eu não utilizei todas as corretoras que tem no Brasil, não utilizei todas as plataformas, mas bastante das plataformas eu já passei a utilizar elas, já opero com elas hoje, como MetaTrader 5, que é uma das mais utilizadas, Profit Chart, o Trade, e por aí vai, tá, pessoal? Tem bastante plataforma aí que são boas para a gente poder estar operando. Então, se você tem dúvidas, só entra lá no nosso grupo do Telegram e tá tirando suas dúvidas lá. Vou pedir para que vocês não fiquem acanhados e perguntem mesmo, certo? Porque uma dúvida que vocês podem ter aí pode custar dinheiro quando você for no mercado na conta real se você não tirar essa dúvida, certo? Porque de repente uma tirada de dúvida que você tira lá no grupo vai evitar com que você perca dinheiro aqui no mercado, beleza? Então, pessoal, o que a gente tem aqui pensando para a nossa análise? Deixa eu traçar a nossa linha de tendência de alta aqui também, que a gente vai ter uma linha de tendência de alta boa aqui para a gente poder tá operando, beleza? Então eu vou riscar essa linha aqui, a gente teve 3 pontos ali que a linha segurou bem, então a gente tem bons parâmetros aqui para a gente poder seguir dessa nossa linha de tendência de alta, tá, pessoal? Só lembrando aqui, ó, a gente pode estar considerando também como sendo um canal essa tendência de alta que ele fez aí, beleza? Então vou riscar aqui também para vocês, ó, que vocês conseguem estar de repente seguindo aqui como sendo um canal de alta que o preço está fazendo aqui, beleza? Então vou deixar essas linhas aí, que eu acredito que vai estar auxiliando vocês aí também na nossa movimentação de preço. Pessoal, só para confirmar esse canal aqui, tá? Vocês vão precisar que o preço ele toque mais uma vez no nosso dia 28 de maio, nesse topo aqui, certo? Porque a gente só está apenas aqui com um ponto indicando um possível canal. Então a gente vai precisar de mais um toque da linha ali, ó, nessa nossa máxima aí, para que a gente considere realmente como sendo um nível de canal confiável para a gente poder estar operando, certo? Então, pessoal, o que a gente vai ter aqui na perspectiva para
amanhã, dia 28 de maio. Caso o preço abra aqui, pessoal, ó, nesse nosso nível aqui, pode ser que ele venha aqui fazendo testes na nossa máxima aqui, desse nosso dia 27 de maio, e tenda a ficar descendo aqui, certo? E seguir até mesmo essa nossa linha de tendência de alta aqui, seguindo as nossas métricas aqui de canal, beleza? Então, de repente, ele sai de um nível lá para cima, ele sai de um nível e busca o outro nível do canal lá e dá a nossa confirmação de que realmente ele está seguindo uma tendência de um canal de operação aqui, beleza? Caso o preço desça aqui, pessoal, ó, pode ser que ele chegue aqui, trabalhe um pouco e rompa essas nossas linhas e venha buscar esses nossos próximos níveis aqui, certo? Então a gente fica bem atento a essa nossa movimentação de preço, beleza? Então aqui a gente tem algumas zonas de reversão. Nessas nossas zonas de reversão a gente já sabe como tá dando entrada nas nossas operações aqui no mercado. Eu já expliquei em vários vídeos como que funcionam as nossas operações nessas zonas de reversão aqui de preço, certo? Então o preço subiu, fez um teste, então a gente tem uma zona de reversão aqui do preço, certo? Que o preço tendeu a brigar. Então pode ser que ele chegue nesses níveis aqui e a gente já sabe como que funciona as nossas métricas aqui para poder estar operando. Então se você está chegando no canal aqui agora, eu vou pedir para que você entre aqui no canal e assista realmente todos os vídeos aqui do canal, desde o começo, desde o lançamento do primeiro vídeo, beleza? Que se você quer realmente se aperfeiçoar aqui nas operações e viver até mesmo aqui do mercado, você não pode ter preguiça de estudar e querer entender cada vez mais ele, certo? Então isso é muito importante aqui, beleza? E aqui, pessoal, esse nosso gatilho aqui eu também vou estar utilizando ainda para a operação aqui na frente, certo? Então, se você não sabe como que faz para poder estar operando o gatilho, a gente tem 2 vídeos aqui dentro do canal explicando sobre esses nossos candles gatilhos, como que você faz para poder estar operando, certo? Mas normalmente a gente fatia aqui o mercado, ó, e faz a operação dentro dele após um rompimento. Só lembrando aqui, ó, se ele chegar aqui em 50% da movimentação do preço desse nosso dia 27 de maio, a gente aguarda alguma definição de mercado para a gente poder estar dando entrada nas nossas operações, certo? E aqui a gente tem nossas métricas aqui, ó, que o preço pode ficar brigando mais ou menos aqui nesse nível. Pode ser que ele rompa lá para baixo ou pode ser que ele retorne aqui, tendendo a buscar preços e valores aqui mais altos da nossa movimentação de preço, beleza? E aqui, pessoal, a gente tem mais uma questão de um candle gatilho aqui pra gente, então a gente fica atento com essas nossas métricas aqui de movimentação de mercado. Se ele perder esse fundo aqui, pessoal, da mínima, rompendo, buscando valores mais baixos aqui no mercado, a gente simplesmente risca as nossas métricas aqui, certo, lá para baixo, da nossa mínima, 25%, 50% e vai riscando eles lá para baixo, lá, tá, pessoal, para a gente ter nossos parâmetros de níveis de suporte e resistência, sempre quando ele rompe, tanto a nossa mínima aqui, nossa linha de mínima, quanto a nossa linha de máxima lá em cima, certo? Se ele romper, simplesmente pega nossos parâmetros aqui de suporte e resistência, de acordo com vários estudos aqui no canal que a gente já fez, e vai riscando toda a movimentação do preço. Beleza? Então eu acredito que por hoje é isso. Se esse vídeo fez diferença para você, mais uma vez eu vou pedir para que você curta ele, para que o YouTube recomende para mais pessoas, para que venha aqui no canal e aprenda de fato como que faz para poder estar operando aqui na Bolsa de Valores. E também eu vou pedir para que você se inscreva aqui no canal, ative o sininho de notificações para que o YouTube te entregue sempre em primeira mão todo o conteúdo que é feito aqui no canal. E aqui na descrição do vídeo vai ter alguns links úteis, como o nosso link do grupo do Telegram, que é o nosso grupo de estudos, e o grupo de materiais. Caso você tenha interesse também em estar participando da nossa lista VIP, é só você clicar aqui no segundo link, se eu não me engano vai ser o segundo link da descrição do vídeo, que vai ter aqui o link relacionado ao nosso grupo VIP. É só você estar deixando o nome e o e-mail, é gratuito, tá, pessoal? Deixa o nome e o e-mail lá, que nos finais de semana, logo eu vou estar começando a postar conteúdo lá para vocês, que só para quem tiver nessa nossa lista vai estar recebendo todo esse material em primeira mão, beleza? Então eu acredito que é isso. Bons trades amanhã, um grande abraço, tamo junto e até mais.